teve uma noite que eu fui dormir muito triste, profundamente angustiado. Fiz uma oração a Deus e só me restou dormir. Não tinha mais nada que fazer a não ser dormir, né? E quando foi lá para as 3h30 da madrugada, o Senhor me deu um sonho que eu via as pessoas do mundo sumindo. Eu pensei, será que essas pessoas estão sendo salvas? São pessoas do mundo, elas não podem ser salvas. Eu percebi que esse buraco que abriu na frente delas, eram muitas pessoas sumindo assim, sabe? Abria um buraquinho e puxava a alma delas, e o corpo delas sumia. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, o irmão Rafael do Messiano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Então, nessa oportunidade aqui, irmãos, eu quero estar repercutindo, colocando a experiência, o testemunho do irmão Emerson Santos. Ele conta que é um testemunho que já tem um tempo que ele teve, só que esse testemunho aqui, ele é muito interessante, irmãos. Ele é muito importante que a gente esteja colocando, porque a igreja de Cristo está esperando o arrebatamento da igreja. Nós estamos esperando o nosso Senhor Jesus, só que a gente não sabe quando que ele vai vir. A gente sabe que o tempo é essa daqui, que a estação é essa daqui, só que a gente não sabe quando que vem o nosso Senhor. E Cristo, irmãos, pode vir individualmente para cada um. Se a gente for parar para pensar, irmãos, desde que a gente está esperando o arrebatamento há cerca de 7 anos para mais, imagine quantas pessoas, irmãos, que foram recolhidas na pandemia, quantas pessoas que Deus recolheu nesses conflitos que tem entre países. Então, esse testemunho coloca isso daqui. A igreja espera o arrebatamento da igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa colheita que nós estamos esperando. Só que Deus ele pode vir para nós antes, irmãos. O importante é a gente estar todo dia vigilante. A palavra de Deus fala que o crente ele tem que viver vigilante, porque nós sabemos a que hora vem o nosso Senhor. Ele pode vir individualmente para nós, irmãos. E nós estamos prontos, nós estamos dignos, de aptos de encontrarmos em pé diante do Filho do Homem. Tem muitos que não estão, e muitos que não estão sendo recolhidos, irmãos. É isso daqui que fala esse testemunho. Então, estamos esperando o arrebatamento, sim, só que ao mesmo tempo tem muitas pessoas que estão sendo recolhidas sem a salvação. E se vocês puderem, irmãos, medite ali em Apocalipse capítulo 14, versículo 17, 18 e 19. Ali fala sobre arrebatamento, colheita das uvas, pessoas massacradas a ponto de derramar o próprio sangue e sendo lançadas no grande lagar da ira de Deus. O que seria esse lagar da ira de Deus, senão o inferno? Então, a gente tem que meditar, irmãos, a gente tem que meditar, tem que estar pronto, esperando o nosso Senhor santidade, arrependimento o tempo todo, espírito de oração, porque a qualquer momento o noivo vem aí, só que pode ser que venha antes, irmãos, da grande colheita, do arrebatamento, que é o que nós esperamos. Vamos estar vendo aqui esse testemunho. Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu quero aqui estar falando sobre um sonho que eu tive há mais ou menos 3 semanas atrás. Eu estava, antes desse sonho que eu tive, eu estava muito chateado com a situação que o mundo anda, com a situação que eu ando muitas das vezes. Pessoas têm desprezado, né, a palavra, inclusive não tem dado muitas oportunidades para quem serve a Deus, né, e muitas dificuldades também. Então, ultimamente eu tenho buscado apenas misericórdia de Deus e pedindo perdão por todos os meus erros. E tentando ser salvo pela graça, né? A Bíblia diz que aquele que me procura de maneira nenhuma, o lançarei fora. São essas as palavras do Senhor Jesus. Então eu tenho estado nessa busca, né? E sofrendo muito, porque o crente verdadeiro, embora seja falho, né? Mas o crente verdadeiro, geralmente ele é muito rejeitado pelas coisas do mundo, né? Pelo mundo, pelas pessoas. Aqueles grupos não aceitam você no meio deles, né? Você é excluído. Você sempre vai ser excluído dos grupos seculares, né? Você sempre vai ser uma pessoa indesejada. E teve uma noite que eu fui dormir muito triste, profundamente angustiado. Fiz uma oração a Deus e só me restou dormir. Não tinha mais nada que fazer a não ser dormir, né?
E quando foi lá para as 3h30 da madrugada, o Senhor me deu um sonho que eu via as pessoas do mundo sumindo, sendo puxadas. Elas eram puxadas como se fosse um papel, a uns 2 metros de distância delas. Elas conversando, elas eram sugadas por um buraco que abria bem na frente delas. Um buraco se abria bem na frente dessas pessoas, a alma delas eram sugadas, a alma branca delas era aquela coisa, como se diz, uma alma branca, né, assim, era sugada aquela alma dela e o corpo sumia. E eu pensei, será que essas pessoas estão sendo salvas? São pessoas do mundo, elas não podem ser salvas. Eu percebi que esse buraco que abriu na frente delas, eram muitas pessoas sumindo assim, sabe? Abria um buraquinho e puxava a alma delas, e o corpo delas sumia. E eu vi isso tudo e eu fiquei impressionado, sabe? Fiquei impressionado. E quando de repente eu comecei a subir. Eu fui realmente subindo, né? E enquanto eu estava subindo, eu senti que Deus mandou eu voltar. E eu fiquei na altura da minha casa. Eu voltei e fiquei na altura da minha casa. Na altura da laje da minha casa, assim, olhando, né? Do lado de fora da minha casa, na altura da laje. E eu entendi que ainda não era tempo, que eu deveria estar aqui mais um tempo ainda. O que eu entendi foi isso. E que essas pessoas que tiveram suas almas tomadas foram as pessoas que foram condenadas, que não foram salvas, que não aceitaram ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Eu acordei tão angustiado que eu não consegui nem mexer na cama direito, de tão paralisado que eu fiquei com a visão que eu tive. E eu fiquei quase mais uma hora e meia para poder dormir de novo. Essa foi a visão que eu tive. Tá? E muito obrigado. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.